Fernando, servidor público estável, pertencente aos quadros de uma fundação pública federal, inconformado com a pena de demissão que lhe foi aplicada, ajuizou ação judicial visando a invalidação da decisão administrativa que determinou a perda do seu cargo. A decisão judicial acolheu a pretensão de Luiz Fernando, invalidou a penalidade disciplinar de demissão. Diante da situação hipotética narrado, Luiz Fernando deverá, então percebam, gente, vamos aqui grifar as palavras-chave. Ele era servidor o quê? Ó, estável, que foi demitido e teve uma decisão judicial que mandou ele voltar. Então, o que é que a questão está perguntando, gente? A questão está perguntando qual é o nome que se dá para essa situação. E a alternativa A diz o seguinte, que ele vai ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, ou, no resultante de sua transformação, com ressarcimento de todas as vantagens. Em seguida, ela diz que ele vai ser aproveitado no cargo anteriormente ocupado ou em outro cargo de vencimento e responsabilidades compatíveis com o anterior, sem ressarcimento das vantagens pecuniárias. Depois ele diz na alternativa C que ele vai ser o quê? Readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com ressarcimento de todas as vantagens. Em seguida ele diz que ele vai ser o quê, gente? Eita. Vou voltar aqui. Vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado ou em outro de vencimentos e responsabilidades compatíveis com o anterior, com ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias. Então, gente, a pergunta é, volta aí, a pergunta é, gente, quando o servidor público estável, por decisão judicial, que considera a demissão ilegal, volta ao serviço público, qual é o nome que a gente dá para essa situação? Gente, está lá no 8.112. Isso é alternativa A. Isso é reintegração. Aí você me pergunta, professor, e se o servidor público ele não for estável? Aí a 8.112 diz que vai existir a reintegração quando ele for estável. Ah, professor, então o servidor que não é estável é demitido de forma ilegal. Vem uma decisão judicial e diz que aquela demissão é ilegal. Ele não volta ao serviço público? Gente, é evidente que ele volta. Se a demissão foi ilegal e o Poder Judiciário decretou a ilegalidade daquela demissão, quando o Poder Judiciário ele decreta uma ilegalidade, quais são os efeitos? Os efeitos são ex tunc, ou seja, retroage. Então, é óbvio que ele, apesar da Lei 8.112 só dizer que há a reintegração do servidor público estável, é óbvio que o servidor público não estável, ele também vai voltar quando o Poder Judiciário decidir que aquela situação, aquela demissão, ela foi o quê, gente? Ilegal, ou seja, efeitos ex tunc, retroagem da decisão judicial. Ok, gente? Então,